Olá, seja muito bem-vindo a Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar início ao estudo da nacionalidade na Constituição, artigo 12 e 13. Para começar a falar acerca de nacionalidade, é importante que a gente faça a distinção da palavra nacionalidade para naturalidade. O que diferencia a nacionalidade de naturalidade? Naturalidade designa o local físico onde a pessoa nasceu. Então, natural de cidade onde a pessoa nasceu, que não necessariamente é o mesmo estado que aquele indivíduo será vinculado. Por quê? Porque nacionalidade é o vínculo estabelecido entre uma pessoa e um estado. Isso significa que não necessariamente a naturalidade tem ligação direta com a nacionalidade. Nacionalidade, portanto, diz respeito ao estado. Naturalidade diz respeito ao local físico, em outras palavras, a cidade que o indivíduo nasceu, ok? Como a gente vai estudar depois quais são as hipóteses de estabelecer nacionalidade, a gente vai ver bem que naturalidade não necessariamente tem vinculação com a nacionalidade. Então, quando alguém pergunta no formulário, natural de cidade onde você nasceu, nacionalidade, qual é o estado que você se vincula? Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão e etc. Tudo bem? Com relação, então, à nacionalidade, que é o vínculo entre o indivíduo e um estado soberano. Podemos ter a chamada nacionalidade primária ou de origem originária, que é aquela estabelecida no momento do nascimento. Ou também a nacionalidade secundária ou adquirida, que é aquela obtida por vontade do indivíduo. É o indivíduo que deseja, manifestando a sua vontade, se vincular àquele estado. Então, a primária ela é obtida no momento do nascimento. A secundária ela é obtida por manifestação de vontade. Na nacionalidade primária, em que há essa vinculação do indivíduo a um estado por razão do nascimento, temos dois critérios que vinculam o indivíduo a um estado. O primeiro critério é o critério da territorialidade e o segundo, o critério da consanguinidade. Territorialidade, também chamado de ius solis, e consanguinidade de ius sanguinis. Então, na nacionalidade decorrente do nascimento, eu posso ter um critério de solo ou eu posso ter um critério de sangue. Você fala, professor, o que diferencia? No critério de solo, a nacionalidade é atribuída a quem nasceu no território daquele estado. Então, atribui a nacionalidade a quem nasce no território do estado. Já no critério de sangue, a nacionalidade é atribuída aos descendentes de nacionais, ou seja, aqueles que têm sangue de nacional, vínculo de sangue com os nacionais. Professor, em que grau? Primeiro, segundo, terceiro? Depende. Cada estado vai estabelecer o seu próprio critério. Então, vamos lá. Como que eu sei se um estado adota o critério do solo, do sangue ou cuidado, os dois ao mesmo tempo? Eu não sei, eu tenho que olhar a constituição daquele estado. Não dá para você saber, não tem uma regra matemática para a gente saber se aquele estado adota o critério do solo, o critério do sangue ou os dois conjuntamente. Então, a gente não consegue estabelecer isso de pronto. O que eu tenho é uma dica para te dar. Todos aqueles estados que receberam imigrantes, que são estados de imigrantes, de imigração, geralmente adotam o critério do solo. Por quê? Porque eles estão recebendo pessoas em seu território. Então, quem nasce aqui será nacional. Já países ou estados que foram decorrência de movimento diametralmente oposto, ou seja, de emigração, geralmente adota o critério do sangue.
Então, países que sofreram emigração, critério do sangue. Imigração, critério do solo. Exemplos típicos, Brasil e Itália. A Itália foi um país que sofreu fortemente, num determinado período histórico, emigração de seus nacionais. Saíram e vieram para o Brasil. No Brasil, há a recepção dessas pessoas. Então, há imigração dessas pessoas para o Brasil. Então, no Brasil, qual você acha que é o critério adotado via de regra? Solo. E na Itália? Sangue. Por quê? Porque como os seus nacionais saíram do território e o Estado é composto de território, poder e povo, para fortalecer o Estado e para que esse Estado não perca força, o vínculo continua mesmo que o indivíduo não esteja em território daquele Estado. Então, é a ideia de permanecer a força daquele Estado, mesmo que os seus nacionais não estejam mais em seu território. Quando a nacionalidade é atribuída pelo nascimento, temos o que chamamos de nacionalidade nata. Então, da nacionalidade primária, resulta a nacionalidade nata. Já da nacionalidade secundária, que é aquela adquirida em razão da vontade manifestada pelo indivíduo, temos a naturalização. Então, a naturalização, ela decorre da nacionalidade secundária. A nacionalidade nata, ela decorre da nacionalidade primária. Muito bem. O Brasil adota que critério? Do sangue ou do solo? Cuidado, as pessoas costumam dizer que o Brasil adota o critério do solo. Isso não é bem verdade. Adota, mas não de forma absoluta. E é aí que você acaba errando. Eu não quero que isso aconteça. Vamos lá? Vamos ver uma das questões certas na sua prova. A nacionalidade na Constituição. O artigo 12, inciso 1, vai estabelecer o critério para fins de atribuição da nacionalidade nata, ou seja, decorrente do nascimento. São 3 as possibilidades constitucionais. Cuidado, por isso que você acaba errando, porque são 3 hipóteses e você confunde os critérios. Vamos começar da forma mais simples. A nacionalidade inata, num primeiro momento, ela é atribuída àqueles que nascem no território do Brasil. Ou seja, os nascidos na República Federativa do Brasil, aqui no nosso território, são brasileiros natos. Não interessa quem seja o pai, quem seja a mãe. Nasceu aqui, é brasileiro nato. De forma absoluta? Não. Existe uma exceção prevista no próprio dispositivo constitucional. Qual é a exceção? Se a pessoa nasceu no território brasileiro, mas ela nasceu aqui porque o seu pai ou a sua mãe estão aqui a serviço do país deles, aí eu não atribuo a nacionalidade inata. A ideia é a seguinte, eles não estão aqui porque desejam, porque querem se vincular, né, por manifestação de vontade. Estão aqui na representatividade do seu país de origem. Então, nesse caso, a gente abre mão de conceder a nacionalidade inata. Então, diz a Constituição, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Porque se estiverem, não incide a regra, ok? Da mesma forma, a linha B do 12.1 estabelece a ideia completamente inversa. É o mesmo sentido, mas é o inverso. Se a pessoa nasce no estrangeiro, mas ela nasceu lá porque o seu pai ou a sua mãe estão lá representando o Brasil, ele é brasileiro nato, ou seja, como se ele tivesse nascido em território nacional. Então, cuidado. Os nascidos no estrangeiro, se o pai ou a mãe estão lá a serviço do Brasil, eles serão automaticamente brasileiros natos, ok? Qual é a pegadinha na prova? Eles colocam de pai e mãe, e a Constituição diz pai ou mãe. Então, eu vou dar um exemplo.
Eu tenho um brasileiro que é casado com uma japonesa e eles estão morando na Espanha. Por que que esse brasileiro casado com a japonesa está morando na Espanha? Porque o brasileiro é diplomata, está representando o Brasil lá na Espanha. Esse brasileiro casado com a japonesa que mora na Espanha tem um filho. O filho dele que nasce em território espanhol é o quê? Brasileiro nato. Automaticamente. Por quê? Porque o pai, só o pai, é brasileiro nato e está lá representando a República Federativa do Brasil. Tudo bem? Agora, vamos supor que este pai brasileiro estivesse na Espanha não representando o Brasil. Sei lá, foi a trabalho, foi fazer um doutorado, foi fazer uma faculdade, foi simplesmente passar um tempo lá. Aí não incide essa regra, mas existe a terceira regra. A terceira regra é a seguinte: os nascidos no estrangeiro, se o pai deles ou a mãe forem brasileiros, eles podem ser brasileiros natos. Mas aí existem duas possibilidades. Primeira, os pais vão registrá-los em repartição brasileira competente lá no país que eles nasceram. Então, se nasceu no estrangeiro, tem pai brasileiro ou mãe brasileira e for registrado na repartição brasileira competente, é brasileiro nato. Segunda possibilidade, não registrou na repartição brasileira competente. Então, não atribuiu a nacionalidade nata. Mas essa pessoa que nasceu lá fora e é filho de pai ou de mãe brasileira, eventualmente venha morar no Brasil, venha residir na República Federativa do Brasil. Esse que é de pai ou mãe brasileira pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Vamos supor, o pai era brasileiro, vamos pegar agora um exemplo inverso, a mãe era brasileira. A mãe brasileira não registrou o filho na repartição brasileira competente no país. Esse filho, depois de 40 anos, vem morar no Brasil. Ele veio morar no Brasil e falou, agora eu vim morar no Brasil, acho que eu queria ser brasileiro, minha mãe é brasileira. Ele pode? Pode. Mas já passou prazo? Não existe prazo, é a qualquer tempo. Critério que a Constituição estabelece, depois de atingida a maioridade. O que significa? Olha só, a Constituição diz, você que nasceu no estrangeiro é que vai optar por ser brasileiro nato, não os seus pais. Por isso que somente depois de você atingir a maioridade é que é possível essa opção. Ninguém vai optar por você. Para optar por você tem que ser no seu nascimento. Se não optou lá, aí quem vai escolher ser brasileiro ou não é você. E é exatamente por isso que a Constituição estabelece o critério depois de atingida a maioridade. Mas olha que interessante. A linha A do 12.1 fala os nascidos aqui. Mas a linha B e a linha C fala dos nascidos no estrangeiro, que sejam de pai ou mãe brasileiro, para situações diferentes. A questão é que a linha B ou a linha C trazem em si um critério de sangue. Pai brasileiro, mãe brasileira. Então, o Brasil, ele adota sim o critério do solo, mas as hipóteses da B e da C, claro que com particularidades da Constituição, estabelecem um tipo de critério ligado à ideia de sangue. É possível que um país adote os dois critérios para atribuir a nacionalidade? Sim, e eu dou um exemplo, o Japão. Para você ser japonês nato, você precisa nascer no território japonês e ser filho de japoneses. Senão, não vai ser japonês nato. Então, como que você sabe qual é o critério? Olhando a Constituição daquele país. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e convido você para assistir o nosso próximo bloco em que a gente vai estudar os brasileiros naturalizados. Obrigada pela atenção e até lá!